Imagine um homem que, mesmo tendo dinheiro, fama e reconhecimento, passava horas trancado em seu quarto, sentindo um vazio profundo. Esse homem era Arthur Schopenhauer. Ele acreditava que a vida era feita de desejos que nunca se realizam completamente, e que o vazio que sentimos é, na verdade, parte da nossa natureza. Mas Schopenhauer não parou por aí. Ele buscou uma resposta para esse sentimento, e o que descobriu pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio vazio. Você já sentiu aquele vazio que aparece do nada? Mesmo quando tudo parece estar indo bem, bate aquela sensação de que falta alguma coisa. Você olha ao redor, vê pessoas sorrindo nas redes sociais, vê conquistas, viagens, festas, mas por dentro sente um buraco difícil de explicar. Talvez você já tenha tentado preencher esse vazio com trabalho, relacionamentos, compras, comida, séries, redes sociais, mas no fim do dia, ele volta. E você se pergunta: por que eu sinto isso? Será que tem algo de errado comigo? A verdade é que esse sentimento não é só seu. Ele é mais comum do que você imagina. E há quase 200 anos, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer já falava sobre esse vazio e sobre como lidar com ele. Hoje eu vou te contar a história de Schopenhauer, o que ele descobriu sobre o vazio existencial e como as ideias dele podem te ajudar a entender e talvez até superar esse sentimento. Antes de tudo, quem foi Arthur Schopenhauer? Ele nasceu em 1788 na Alemanha, em uma família rica. Seu pai era um comerciante bem-sucedido e sua mãe, uma escritora famosa. Desde cedo, Schopenhauer teve acesso ao melhor da educação europeia. Ele viajou, estudou línguas, filosofia, ciências, mas apesar de todo esse privilégio, Schopenhauer nunca foi uma pessoa feliz. Seu pai morreu quando ele ainda era jovem, em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que foi suicídio. Sua mãe, Johanna, era uma mulher brilhante, mas fria e distante. Schopenhauer cresceu sentindo-se deslocado, incompreendido e, acima de tudo, insatisfeito. Ele tentou seguir a carreira que o pai queria, mas logo percebeu que seu verdadeiro interesse era a filosofia. E foi aí que começou sua busca por respostas para o sofrimento humano. Schopenhauer era um homem de personalidade difícil, solitário, muitas vezes considerado arrogante por seus contemporâneos. Ele não se encaixava nos círculos filosóficos da época, que eram dominados por nomes como Hegel, de quem Schopenhauer era um crítico feroz. Apesar disso, ele nunca deixou de escrever e de buscar respostas para as grandes questões da existência. A principal obra de Schopenhauer se chama O Mundo como Vontade e Representação. O nome pode parecer complicado, mas a ideia central é simples e poderosa. Schopenhauer acreditava que existe uma força invisível dentro de cada um de nós, uma espécie de vontade cega. É ela que nos faz desejar coisas o tempo todo. Queremos ser amados, queremos sucesso, queremos dinheiro, queremos reconhecimento, queremos prazer. Essa vontade nunca se satisfaz completamente. Quando conseguimos o que queremos, logo surge um novo desejo. E quando não conseguimos, sentimos frustração, raiva, tristeza. Para Schopenhauer, a vida é como uma corrida em que nunca chegamos à linha de chegada. Estamos sempre correndo atrás de algo e quando alcançamos, já queremos outra coisa. E é aí que nasce o vazio. Essa vontade não é racional, não é planejada, não é algo que você controla. Ela simplesmente existe, impulsionando todos os seres vivos, desde uma planta que busca a luz do sol até um ser humano que busca sentido para a vida. É uma força universal, que está por trás de tudo o que fazemos, sentimos e pensamos. Schopenhauer via a vida como um ciclo interminável de desejos e insatisfações. A cada conquista, um novo desejo surge, e assim seguimos, sempre insatisfeitos, sempre buscando algo que parece estar sempre um passo à frente. Ele foi um dos primeiros filósofos a dizer, sem rodeios, que o sofrimento e o vazio fazem parte da condição humana. Ele escreveu:
A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Quando estamos desejando algo e não conseguimos, sentimos dor. Quando conseguimos, logo nos acostumamos e vem o tédio, o vazio. Pense em quantas vezes você já desejou muito alguma coisa. Um celular novo, um emprego, um relacionamento, uma viagem. No começo, a expectativa é enorme. Você imagina como vai ser feliz quando conseguir. Mas depois de um tempo aquilo perde a graça. O celular novo vira só mais um objeto. O emprego se torna rotina. O relacionamento entra na mesmice. A viagem acaba e você volta para casa. E o vazio volta a aparecer. Schopenhauer acreditava que esse ciclo é inevitável. A vontade nunca se satisfaz de verdade. Por isso, o vazio não é um defeito seu. É uma característica da existência humana. Esse pensamento pode parecer duro, mas também é libertador. Ao entender que o vazio faz parte da vida, você pode parar de se culpar por senti-lo. Você percebe que não está sozinho, que não é uma falha pessoal, mas sim uma experiência universal. Agora, pense em como isso se aplica ao nosso tempo. Vivemos na era da informação, do consumo, da comparação constante. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de pessoas aparentemente felizes, realizadas, perfeitas. A cada segundo somos estimulados a desejar mais seguidores, mais curtidas, mais experiências, mais conquistas. Mas quanto mais conseguimos, mais queremos. E quando não conseguimos, sentimos que estamos ficando para trás. O vazio, que já era descrito por Schopenhauer no século XIX, parece ter se multiplicado no século XXI. Quantas vezes você já se pegou rolando o feed do Instagram, sentindo que sua vida é menos interessante do que a dos outros? Quantas vezes já comprou algo só para sentir aquela satisfação momentânea, que logo desaparece? Schopenhauer diria que estamos presos na mesma armadilha que ele descreveu há quase 200 anos. Além disso, a tecnologia nos oferece distrações constantes, mas raramente nos proporciona satisfação duradoura. Vivemos em busca de novidades, de estímulos, de dopamina, mas no fundo, continuamos sentindo aquele mesmo vazio existencial. A sociedade de consumo nos ensina que a felicidade está sempre no próximo produto, na próxima experiência, no próximo relacionamento. Mas, como Schopenhauer já sabia, essa busca é interminável. Mas afinal, existe saída? Ou estamos condenados a viver eternamente insatisfeitos? Schopenhauer não era um otimista. Ele não acreditava em soluções fáceis. Mas ao longo da vida, ele desenvolveu algumas ideias sobre como lidar com o vazio. O primeiro passo é perceber que o ciclo dos desejos é natural. Não adianta lutar contra ele, fingir que não existe ou se culpar por sentir vazio. Schopenhauer dizia que, ao entender esse ciclo, você pode começar a se libertar dele. Em vez de correr atrás de desejos sem fim, você pode aprender a observar seus próprios impulsos, sem se deixar dominar por eles. É como se você se tornasse um espectador da sua própria mente, observando os desejos surgirem e desaparecerem, sem se identificar completamente com eles. Schopenhauer acreditava que existem momentos em que conseguimos escapar, mesmo que por pouco tempo, desse ciclo de desejos. Esses momentos acontecem principalmente quando nos entregamos à arte, à música, à contemplação da natureza. Quando você ouve uma música que te emociona, lê um livro que te faz esquecer do mundo, ou contempla um pôr do sol, você se esquece, por alguns instantes, dos seus desejos e preocupações. Nesses momentos, o vazio desaparece. Você sente uma paz profunda, uma sensação de plenitude. Schopenhauer chamava isso de experiência estética. Para ele, a arte era uma das poucas formas de escapar do sofrimento e do vazio. A experiência estética nos permite sair do ciclo do desejo, nem que seja por alguns minutos. É como se, ao contemplar uma obra de arte, uma música ou a natureza, a gente se conectasse com algo maior, que está além dos nossos desejos individuais. Outra saída apontada por Schopenhauer é a compaixão.
Ele acreditava que, ao nos conectarmos com o sofrimento dos outros, conseguimos sair do nosso próprio egoísmo e encontrar sentido. Ajudar alguém, ouvir uma história, oferecer apoio, tudo isso nos tira do ciclo interminável do eu e nos conecta com algo maior. A compaixão, para Schopenhauer, é uma forma de transcendência. Quando você se dedica a ajudar outra pessoa, mesmo que seja com um gesto simples, você experimenta um tipo de satisfação diferente. Uma satisfação que não depende da realização de desejos pessoais, mas da conexão com o outro. Apesar de ser conhecido como o filósofo do pessimismo, Schopenhauer não era alguém que defendia o desespero. Ele acreditava que, ao aceitar a realidade do vazio, podemos viver de forma mais autêntica. Em vez de buscar felicidade em conquistas externas, podemos aprender a valorizar os pequenos momentos de paz, beleza e conexão. Schopenhauer escreveu: "A felicidade pertence àqueles que se bastam a si mesmos. Isso não significa viver isolado, mas sim aprender a encontrar satisfação em si mesmo, sem depender o tempo todo de estímulos externos." A busca por sentido para Schopenhauer não está nas grandes conquistas, mas na capacidade de apreciar o presente, de encontrar beleza nas pequenas coisas, de cultivar a serenidade interior. Ele também se inspirou muito na filosofia oriental, especialmente no budismo e no hinduísmo, que falam sobre o desapego, a aceitação do sofrimento e a busca pela paz interior. Vamos transformar as ideias de Schopenhauer em dicas práticas para o seu dia a dia. Quando sentir aquele vazio, pare e observe. O que você está desejando agora? Esse desejo é realmente seu, ou foi colocado em você pela sociedade, pela mídia, pelas redes sociais? Só de perceber isso, você já começa a se libertar. Faça um exercício. Anote seus principais desejos e reflita sobre a origem de cada um. Quantos deles realmente vêm de dentro? Quantos são influenciados pelo que você vê ao seu redor? Reserve um tempo para ouvir música, ler, desenhar, caminhar na natureza. Esses momentos são preciosos para recarregar a mente e o coração. Experimente desligar o celular por alguns minutos e apenas contemplar o que está ao seu redor. Observe as cores, os sons, os detalhes. Permita-se sentir, sem pressa, sem cobrança. Procure ajudar alguém, mesmo que seja com um gesto simples. A conexão humana é um antídoto poderoso contra o vazio. Você pode começar com pequenas ações: ouvir alguém com atenção, oferecer um elogio sincero, ajudar um colega de trabalho, fazer um trabalho voluntário. Entenda que o vazio vai e vem. Não se culpe por senti-lo. Ele faz parte da experiência humana. Quando o vazio aparecer, em vez de tentar fugir dele a qualquer custo, tente apenas observá-lo. Respire fundo, aceite o sentimento e lembre-se de que ele vai passar. Quanto mais você se conhece, menos dependente fica de desejos externos. A filosofia, a meditação, a terapia, tudo isso pode ajudar nesse processo. O autoconhecimento é um caminho para a liberdade interior. Quando você entende seus próprios padrões, desejos e medos, fica mais fácil lidar com o vazio e encontrar sentido na vida. Para tornar a história ainda mais interessante, aqui vão algumas curiosidades sobre Schopenhauer. Ele era apaixonado por música, especialmente por Mozart e Rossini. Tinha um cachorro chamado Atma, nome que significa alma em sânscrito. Era um leitor voraz de literatura oriental, especialmente dos Upanishads, textos sagrados da Índia. Apesar de ser considerado pessimista, Schopenhauer era muito generoso com os animais e defendia o vegetarianismo. Ele viveu boa parte da vida sozinho, mas nunca deixou de escrever e buscar respostas para as grandes questões da existência. Schopenhauer também era conhecido por seu humor ácido e suas críticas ferozes aos outros filósofos de sua época, especialmente Hegel, a quem ele considerava um charlatão. Ele acreditava que a filosofia deveria ser acessível a todos, e por isso escrevia de forma clara e direta, diferente de muitos de seus contemporâneos.
Essas curiosidades mostram que, apesar de sua visão pessimista, Schopenhauer era um homem sensível, apaixonado pela beleza, pela arte e pela busca do conhecimento. Talvez a maior lição de Schopenhauer seja esta: o vazio não é um inimigo a ser combatido, mas um convite à reflexão. Quando sentimos vazio, temos a chance de olhar para dentro, de questionar nossos desejos, de buscar sentido além do consumo e da comparação. O vazio pode ser doloroso, mas também pode ser o ponto de partida para uma vida mais consciente e autêntica. Em vez de tentar preencher o vazio a qualquer custo, podemos aprender a conviver com ele, a escutá-lo, a entender o que ele está tentando nos dizer. Muitas vezes o vazio é um sinal de que precisamos mudar de direção, de que estamos buscando sentido nos lugares errados, de que precisamos nos reconectar com o que realmente importa. O vazio pode ser o início de uma jornada de autoconhecimento, de transformação, de crescimento pessoal. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu o vazio de que Schopenhauer fala. Talvez esteja sentindo agora. A boa notícia é que você não está sozinho. Esse sentimento faz parte da experiência humana, e grandes pensadores já passaram por isso antes de você. A resposta de Schopenhauer não é mágica, mas é libertadora. Aceite o vazio, observe seus desejos, busque momentos de contemplação, pratique a compaixão e, acima de tudo, não se culpe por sentir o que sente. A vida é feita de altos e baixos, de desejos e decepções, de plenitude e de vazio. O segredo está em aprender a navegar por esses ciclos com consciência e coragem. Lembre-se, o vazio não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de crescimento. É um convite para olhar para dentro, para buscar sentido além do superficial, para viver de forma mais autêntica e consciente. E você, já sentiu esse vazio? Como lida com ele no seu dia a dia? Compartilhe sua experiência. Pode ser que sua história ajude outras pessoas que também estão passando por isso. Se esse texto fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. O vazio pode ser o começo de uma grande transformação. Como diria Schopenhauer, a vida é um negócio que não cobre os custos. Mas talvez, ao entender o vazio, a gente descubra que o verdadeiro valor da vida está justamente em aprender a viver com ele. Se você quiser se aprofundar ainda mais, recomendo ler O Mundo como Vontade e Representação, ou buscar outras obras de Schopenhauer. A filosofia pode ser um grande aliado na busca por sentido e autoconhecimento. E, acima de tudo, lembre-se, sentir vazio não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. É um convite para crescer, para se conhecer, para buscar uma vida mais plena e verdadeira. E aí está a sabedoria de Schopenhauer. O vazio não é seu inimigo, mas seu professor mais honesto. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem de aceitar nossa humanidade, com todos os seus desejos e vazios. Obrigado por ter chegado até aqui. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para não perder nossas reflexões sobre filosofia e vida. Deixe nos comentários como você lida com o vazio existencial. Sua experiência pode inspirar alguém. Compartilhe este vídeo com quem você conhece que pode estar passando por isso. Às vezes, descobrir que não estamos sozinhos em nossos sentimentos é o primeiro passo para a transformação. Juntos, podemos tornar o vazio em sabedoria. Até o próximo vídeo.